Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Com essas leituras, irmãos e irmãs, iniciamos um momento na liturgia da igreja que é praticamente algo que a gente poderia chamar de o mês da parousia. O que é parousia? É a segunda vinda de Cristo. A gente sabe que Cristo veio uma vez a este mundo, revestido da nossa humildade, da nossa carne humilde, e quis viver em tudo a nossa vida, menos o pecado, que é justamente aquilo que nos separa dele, nos separa de Deus, porque quis se unir de forma perfeita a nós, e cumprindo a sua missão, nos levou a todos para perto do Pai, porque como Ele se uniu a todos nós, no momento de subir ao Pai, também subiu com todos nós, e nos fez assentar à direita do Pai. Então todos nós que acolhemos a Cristo pela fé e pelo batismo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e com Ele estamos sentados junto do Pai. E tanto é assim que nós já participamos do banquete dos últimos tempos, que ainda não aconteceu, mas que para Deus, porque para Deus não existe passado, presente, futuro, tudo é agora, para Deus já existe essa realidade. Então nós entramos no próprio tempo próprio de Deus e já saboreamos o banquete da vida eterna, do reino definitivo de Deus. Onde é que nós fazemos isso? Agora mesmo, em cada missa, nós participamos do banquete eterno, definitivo dos últimos tempos. Por isso nós somos capazes de ter a memória do futuro. Todo mundo tem memória do passado, mas só nós temos memória do futuro, porque todos nós já estamos lá, de forma sacramental, ou seja, na realidade de Deus. Então, irmãos e irmãs, durante os últimos 2 domingos do tempo comum, esse domingo 33, que começa agora nessa
missa da véspera, e o domingo 34, que é o domingo de Cristo Rei, né? Sem ser esse domingo próximo, e depois os 2 primeiros domingos do tempo do Advento, preparação para o Natal. Também nesses 2 domingos se fala da segunda vinda de Cristo. Cristo foi, subiu ao céu, mas vem até nós, vem até a terra, mais uma vez, a segunda vez. Já não vem revestido da humildade da nossa carne, mas vem revestido da glória. E vem não como aquele que veio até nós, né, naquele silêncio, na pobreza de Belém, do Calvário, vem a nós como juiz, para completar, para terminar toda a história. Então, nós, recebendo a revelação de Deus, sabemos como termina a história. Ela termina com esse triunfo de Cristo, com essa vinda de Cristo. Ela não termina com um triunfo da igreja. Pelo contrário, as Escrituras falam de uma grande crise na igreja e no mundo inteiro. Então, não é a igreja que no final dos tempos vai se orgulhar, dizendo: eu fiz, eu aconteci, eu salvei todo mundo. Não. A igreja vai estar nos últimos tempos implorando a Cristo: vem, Senhor Jesus, vem nos salvar. Jesus fala nos seus discursos sobre o fim do mundo, e pela misericórdia de Deus, os últimos dias vão ser abreviados, porque se não fossem, até os escolhidos de Deus estariam perdidos. Quer dizer, uma prova tão grande que ninguém, por mais santo que fosse, por mais santo que vai ser, não é capaz de aguentar. Então, irmãos e irmãs, por que a igreja nos faz escutar esses discursos de Cristo sobre o fim dos tempos, sobre a sua segunda vinda? Ela nos faz escutar isso para que a gente recobre uma coisa que era muito presente nos primeiros cristãos, mas que a gente acabou perdendo. Acabamos perdendo isso, indo contra a vontade do próprio Jesus, aquilo que Ele nos falou explicitamente. Quer dizer, estejam vigilantes, estejam alertas, estejam acordados, porque ninguém sabe quando vem esse dia e essa hora. E aqui, irmãos e irmãs, a gente costuma entender muito mal toda essa questão da segunda vinda de Cristo, porque começamos a olhar o calendário, né? E já os padres da igreja tinham percebido isso, que é muito óbvio, muito fácil de entender. Nos discursos de Jesus sobre os últimos tempos, Ele fala de coisas que acontecem em todas as gerações. Uma nação se levantará contra outra, um povo se levantará contra outro, haverá guerras, rumores de guerra. Aí a gente abre, né, ou começa a escutar ou a ver as notícias, e a gente vê Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Hamas, e aí a gente diz: é agora que vem Jesus. Porque está escrito que um povo vai se levantar contra outro.
Mas não é disso que se trata, né? Não é disso que... Não é para a gente ficar fazendo adivinhação, né? E Jesus, nesse trecho de Marcos, diz uma coisa que quebra a cabeça dos teólogos, porque ele diz assim: quanto a esse dia e essa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu. Até aí tudo bem, né? Mas aí ele diz assim: nem o Filho sabe, mas só o Pai. Aí os teólogos dizem: opa, peraí, como é que tem alguma coisa que o Pai sabe, mas o Filho não sabe? Como assim? Se o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, como é que tem alguma coisa que o Pai sabe e o Filho não sabe, né? Então, normalmente a gente interpreta como isso, né? Que não é missão de Jesus revelar, né? Não está na missão dele, não faz parte da missão dele revelar esse dia. E por que ele não revela? Por que ele não disse: vai ser no dia tal, na data tal, na hora tal, né? Porque ele quer que a gente viva em estado de espera, a gente viva em estado de esperança, e que a gente viva como peregrinos, a gente não seja como essa expressão tão bonita daquele escritor Saint-Exupéry, né? Que diz assim, fala dos sedentários de coração. A gente não seja sedentário de coração, irmãos e irmãs. E que é um sedentário de coração? É aquele coração que parou e ficou bola murcha, né? E parou de amar, e diz assim: pronto, já amei um pouquinho, já está bom, já tá boa a conta. Coração que parou de esperar, parou de andar na esperança, que diz: não, já cansei de esperar, de viver na esperança. O coração que deixou esfriar a sua fé. Então esse é o sedentário de coração. Então Jesus diz: não, mantenha o coração de você sempre em forma, preparado, porque aquilo que Jesus fala aqui, o sol que escurece, a lua que não brilha mais, as estrelas que caem do céu, né? Lembrem que os grandes do mundo, os grandes reis, os grandes imperadores sempre eram, se autocomparavam, né, com os astros do céu. Existe aquele capítulo 14 de Isaías, onde ele fala para o rei da época, né? Você que se elevava como o astro da manhã, como a estrela da manhã, e que dizia: vou colocar o meu trono lá no alto, o próprio trono de Deus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. Olha, vê o que aconteceu com você. Você foi precipitado lá no fundo do abismo. Em vez de ir para o alto, você foi para baixo. Essa profecia de Isaías muitas vezes é aplicada pelos padres da igreja à figura do maligno, à figura do demônio, né? Que quis ser como Deus. Por isso o grande combatente contra o demônio na Bíblia é São Miguel, do qual fala a profecia de Daniel aqui, né? Miguel. E quer dizer a palavra, o nome Miguel, quer dizer Michael, quem como Deus, quem é como Deus. O próprio Jesus depois tem uma palavra dura contra a cidade de Cafarnaum, onde ele morou durante a época da sua pregação. A gente não sabe se na casa de Pedro ou numa outra casa. E
Jesus esperava mais daquela cidade, porque ali ele fez muitos milagres, porque ali ele pregou. Ele diz assim: e tu, Cafarnaum, por acaso serás elevada até o céu? Não, eu te digo, serás precipitada até o fundo do inferno. É a mesma coisa. Então essa queda das estrelas, significa essa instabilidade. O mundo acha que venceu, as forças deste mundo riem dos seguidores de Cristo. Vocês já eram, vocês já perderam, vocês não valem mais nada, vocês estão no passado, vocês são da Idade Média, o tempo já passou, nós somos o futuro. Venham conosco, deixem de lado essa antiguidade da fé de vocês e venham para o mundo atual, que é muito melhor. Então, quantas vezes na história da igreja já se ouviu essa fala? Os cristãos não valem nada, os cristãos já acabaram, isso aqui já acabou, já era, já foi o fim. No final do século XIX, aqueles revolucionários que tiraram os territórios pontifícios, do Papa, o Papa na época era chamado Pio IX, e eles começaram a fazer uma brincadeira chamando ele o Pio Último, porque segundo eles ele era o último Papa, porque o que vai ser da Igreja Católica sem as terras da Itália, sem os territórios do Lácio, da Romanha, da Emília, da Úmbria, das Marcas, Coitada da Igreja Católica, não é capaz de sobreviver sem as terras do centro da Itália. Olha a miopia desse povo. Fizeram foi um grande favor. Imagina se o Papa hoje estivesse se preocupando com o trânsito de Roma lá, que é caótico. Graças a Deus, a igreja não tem mais nada. Quanto mais o mundo tira da igreja daquilo que ele mesmo deu, porque o mundo só pode tirar da igreja o que ele mesmo deu para ela, as glórias, as riquezas, as honras, quanto mais o mundo tira da igreja, mais forte ela fica, e mais ela brilha, como diz aqui, na primeira leitura, aqueles que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e aqueles que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então, no lugar desse sol, dessa lua, dessas estrelas que são os poderes do mundo que caem, tem outro firmamento, novo céu e a nova terra, e ali os justos, como diz, brilharão, disse Jesus, brilharão como estrelas no reino do meu Pai. Então, irmãos e irmãs, é esse estado que a gente deve viver, a forma da nossa vida, como mensageiros de esperança, como peregrinos nesse mundo que passa, como aqueles que não se deixaram tornar sedentário o seu coração, mas animam o mundo inteiro a prosseguir no caminho da santidade, no caminho do reino de Deus. Peçamos, irmãos e irmãs, essa graça na Santa Eucaristia, graça de nos colocar de novo em caminho e viver na esperança do Cristo que vem.